Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo muito misterioso e também sobrenatural. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Logo de cara, já quero deixar aqui o meu muito obrigada a todos vocês que estão deixando aqui nos nossos vídeos os seus comentários, as suas sugestões, o seu like, porque isso ajuda bastante o YouTube a recomendar o nosso canal para mais pessoas que curtem aquele papo misterioso que nós tanto gostamos, e com isso a gente vai poder passar muito mais tempo durante a semana aqui com vocês, e eu conto com todos. A história de hoje vai contar sobre um castelo na Dinamarca, o castelo de Vårgård. Na verdade, ele mais parece uma mansão ali, ele é uma propriedade um pouco mista, datada do século XV, com uma masmorra secreta que foi descoberta alguns anos atrás. E assim, gente, é uma história que envolve também supostas lendas. Então, na verdade, como é uma história muito antiga, eu tentei buscar aqui para vocês todos os pontos mais cruciais e concretos para que a gente possa tentar desvendar esse quebra-cabeça. Agora, ele é também considerado, além do castelo mais bonito da Dinamarca, o mais assombrado deles também. E isso envolve um suposto fantasma de uma das proprietárias desse lugar. Eu espero que, se vocês gostarem aqui do vídeo, pessoal, por favor, não esquece de deixar aquele like, que isso nos ajuda muito. Agora chega de lero-lero e vamos logo pro vídeo. Vlad, solta a vinheta. Pessoal, antes de começar a falar sobre o castelo, eu quero aproveitar também e pedir para que, se vocês gostam de histórias de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, por favor, também conheçam o nosso outro canal chamado Castelos do Tempo. Nós também temos uma página no Facebook com esse mesmo nome. Lá nesse canal nós também postamos alguns vídeos aqui dos mistérios, mas também tem outros vídeos que não estão aqui. Então eu peço que vocês também deixem a sua inscrição lá, porque isso nos ajuda muito. Querem saber quando sai vídeo novo aqui no Mistérios do Tempo? Siga-nos então, por favor, pela rede social, somente Facebook, tá, gente? O YouTube e o Facebook está como Mistérios do Tempo Oficial, é a nossa página. Por lá a gente sempre avisa quando sai vídeo novo. E agora a gente vai direto para o castelo de Vårgård. O castelo de Vårgård está localizado em Dortland e é considerado o mais belo castelo renascentista da Dinamarca. Vårgård é um castelo de duas asas em forma de L, construído em tijolo vermelho no estilo renascentista. A ala leste é flanqueada por duas torres de canto octogonal e penetrada por um portal. Seu portal de arenito foi um presente do rei Frederico II e é originalmente criado para o castelo de Frederiksborg. O castelo de Vårgård, ele é muito conhecido também pelas obras de arte que estão em exposição nesse local, mas não é somente as obras de arte que chamam a atenção, e sim a atenção, na verdade, remonta muito para a parte sobrenatural, e ele é palco para inúmeros fenômenos. Isso é confirmado por funcionários e por visitantes, e muitas equipes também que fazem pesquisas paranormais procuram esse lugar, e muitas evidências, segundo eles, já foram captadas. Vårgård tem um fosso largo e paredes de 1 metro de espessura. Tanto o fosso quanto as paredes, segundo moradores mais antigos da região, guardam segredos, e muitos deles são simplesmente aterrorizantes. Além das obras de arte, esse lugar também contém móveis que pertenceram aos reis da França, Luís XIV e Luís XVI. O castelo também apresenta em exposição um cálice que pertenceu a Napoleão Bonaparte. Dizem que era o cálice preferido que ele tinha para tomar conhaque, e também junto desse objeto tem outros objetos também de época. E uma coisa que é muito procurada lá também para ser vista pelos turistas e historiadores também são cartas escritas pelo rei Luís XVI e também pela esposa dele, a rainha Maria Antonieta. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal chamado Fantasmas de Versalhes. Nele nós contamos a história do Rei Sol, que é o Luís XVI, e também da Maria Antonieta, que, para quem não sabe, eles tiveram uma morte muito triste. Eles foram mortos, decapitados por guilhotina, e no castelo de
Vohirgar, então, estão as cartas que eles escreveram, manuscrito mesmo, 2 dias antes da morte de cada um deles. Então, pessoal, para quem também não conferiu esse vídeo, Fantasmas de Versalhes, corre lá que tá bem interessante essa história. Uma das coisas mais inusitadas também, até muitas pessoas consideram bizarras, tá? É um quadro que está em exposição lá no Castelo de Vohirgar. Esse quadro dizem que é um dos queridinhos, né, dos turistas, principalmente dos franceses, porque ele é um quadro muito diferente de outros e para alguns médiums, na verdade, ele também acaba atraindo uma energia espiritual muito forte devido aos componentes desse quadro, porque assim, gente, esse objeto ele foi feito com uma tela central. Na verdade, ele tem a madeira, que é a moldura, mas a tela central, que eu não consegui entender muito esse desenho, mas parece um escrito, ele foi feito com cabelos de uma jovem que foi morta alguns séculos atrás. Na verdade, ela foi executada porque ela era considerada uma pessoa louca ou uma pessoa que fazia bruxaria, mas na verdade depois foram encontrados alguns relatos onde dizem que essa mulher na verdade sofria de tédio, ou seja, possivelmente ela tinha depressão ou ela tinha alguma doença crônica que deixava ela muito cansada, porque naquela época a gente sabe que pessoas que tinham qualquer tipo de distúrbio emocional já eram consideradas loucas, para serem trancadas em sanatórios era isso aqui, e para serem executadas também, principalmente quando elas acabavam, né, infelizmente, sendo vítimas de alguns abusos. Então eles utilizaram o cabelo dessa jovem para poder fazer esse quadro. Eu não sei por que isso foi feito, eu não sei se foi uma espécie de punição ou se eles achavam o cabelo dela simplesmente bonito, mas a morte dela realmente não foi nada boa e o cabelo dela então teve esse destino. Então, para alguns médiums, esse cabelo também acaba atraindo possivelmente o espírito dessa jovem. Voltando então a falar um pouquinho mais da estrutura do castelo, ele data, na verdade, pessoal, do ano de 1480, porém as suas origens são um pouco incertas. E olha que eu pesquisei bastante também em sites dinamarqueses, mas eu não consegui encontrar quem foi realmente o primeiro proprietário desse local. Então não tem muitas informações precisas desse lugar antes do século XV. Na verdade, antes do século XV, há alguns relatos, alguns manuscritos dizendo que esse local era uma linda propriedade, mas que no lugar onde está o castelo antigamente era uma pequena fazenda. Não era um local muito amplo, mas dizem que era uma região muito bonita, e eu acredito que sim, porque até hoje a natureza, né, que cerca esse castelo realmente é muito bonita. Então, a princípio, antes do século XV, o castelo de Vohirgar, na verdade, era uma pequena fazenda. O que se sabe de mais concreto é que em 1518, essa fazenda, que mais tarde então seria o castelo, foi vendida para o bispo Niels Stig, que tornou esse lugar propriedade da Igreja Católica. Algum tempo depois, o sobrinho do bispo, um homem chamado Stig Kampen, assumiu a administração da diocese e assim a história da fazenda começou a ser mais catalogada e também muito mais comentada, e vocês já vão entender por quê. Em 1534, a fazenda já estava fortificada como o castelo de Vohirgar, só que ele não tinha a estrutura que ele tem hoje, porque com o passar do tempo, tá, e também com a proprietária mais polêmica desse castelo, que é onde envolve, na verdade, as histórias sobrenaturais, a gente já vai chegar lá, na verdade foi essa mulher que transformou, então, esse castelo mais próximo do que ele é hoje. Então, em 1534, esse lugar ele sofre a sua primeira prova como uma estrutura defensiva, pois o capitão dos camponeses, um homem chamado Clemente, ele acabou tomando esse castelo do bispo, incendiou esse castelo que depois foi praticamente reconstruído. Ele não só fez isso nesse lugar, mas também em outras propriedades do bispo e em outras propriedades também da Igreja Católica. Essa rixa dos condes, ela durou de 1534 e 1536 e causou muitas destruições. Essa rixa, na verdade, ela foi uma guerra civil que iniciava a Reforma Protestante. Essa reforma foi um movimento importante dentro do cristianismo ocidental na Europa do século XVI, que representou um grande desafio para a Igreja Católica, principalmente para o Papa da época, que era
Paulo III. Por que que isso aconteceu? Porque nesse período foi descoberto muitas falcatruas da Igreja Católica, foi descoberto erros grotescos, abusos e muitas violências que eram, escondidas. Então, com isso, a Igreja Católica nesse período acabou perdendo bastante, o seu domínio. Então, a Reforma Protestante acabou derrotando esse período, papal, que era uma era muito abrangente da Igreja Católica. Nessa época, Stig Campmann, que era então o proprietário, digamos assim, o administrador desse local, que na verdade era da Igreja Católica, os donos, na verdade, ele tinham uma fachada, mas tudo pertencia à igreja. Então, quando essa reforma, acabou descobrindo todos esses erros que a igreja cometia nesse período, todas essas propriedades acabaram passando, então, para a coroa dinamarquesa. Com isso, o Stig Campmann, ele acabou, então, perdendo bastante vontade de fazer as ampliações e, com isso, acabou então saindo desse lugar e ficou estritamente então como posse do rei da Dinamarca. Depois que a fazenda passou então para a coroa, depois disso o rei também, por algum motivo, essa parte não ficou muito bem explicada na história, essa fazenda ela acabou sendo hipotecada algumas vezes. Agora eu não sei se essa hipoteca já era antes da coroa assumir e eles não quiseram pegar essa dívida para eles, ou se foi depois, porque eu não sei como é que estava o reino da Dinamarca nesse período. Eu sei que com o passar do tempo, o rei então acabou vendendo essa propriedade para uma mulher viúva chamada Karen Krabbe. Ela era viúva de um homem chamado Niels Skill e ela era uma pessoa que já tinha bastante dinheiro e acabou então, digamos assim, pagando para o rei o valor que essas hipotecas tinham. Então não era um preço tão alto assim, por isso que eu acredito que essa dívida não foi adquirida pela coroa dinamarquesa e sim pelos proprietários anteriores, e a coroa não quis gastar dinheiro com esse lugar. Fica uma história um pouco confusa, porque como já era da coroa, ele na verdade não tinha mais dívida nenhuma para assumir, mas é uma parte da história que não fica muito bem explicada, e sim que essa fazenda tinha essa hipoteca e que depois então a Karen, a senhora Karen, acabou resgatando, mas essa propriedade já era da coroa dinamarquesa. Karen era mãe da famosa proprietária desse castelo, tá? A gente já vai falar sobre essa mulher, quem foi ela e o que supostamente ela fez, mas antes disso eu peço que vocês deixem aqui, por favor, o seu like se já estiverem gostando do vídeo, pessoal, porque isso nos ajuda muito. Ingeborg Skill foi uma nobre dinamarquesa nascida no ano de 1545. Ela era filha de Niels Skill e também da senhora Karen Krabbe. Na verdade, o nome dela completo era Karen Globsdatter Krabbe. Ingeborg, então, tinha mais 2 irmãos. Gente, assim, eu fiz uma pesquisa no tradutor dinamarquês para tentar pegar para vocês aqui a pronúncia mais próxima desses nomes, porque são palavras bem difíceis de pronunciar, pelo menos para mim. Então, se tiver alguma coisa aí que não estiver bem correta, por favor, me perdoe. A Ingeborg, ela tinha mais 2 irmãos, tá? Um homem mais velho, no caso, chamado Hans Skill, que foi morto aos 35 anos em uma batalha chamada Batalha de Axtona, isso em 1565. E a sua irmã mais nova se chamava Dort Skill, que morreu aos 31 anos de idade no nascimento de um dos seus filhos. No ano de 1560, aos 15 anos de idade, então a Ingeborg acaba se casando com um alto nobre, da sociedade dinamarquesa. O nome desse homem era Ott Eriksen Banner. Ele era filho do senhor Erik Eriksen Banner, que era ex-chefe das forças armadas da Noruega. Na verdade, essa posição que ele tinha era a 3ª mais alta do país, só perdia realmente para o regente do reino e também para o chanceler, ou seja, mesmo ele sendo general, digamos assim, das forças armadas, ele era um homem extremamente importante, tanto é que no casamento deles estava presente o rei da Dinamarca e Noruega, Francisco II. Após o casamento, então, a Ingeborg foi com seu esposo para Vendsyssel, que era e é ainda, na verdade, um distrito que faz parte da região norte da Dinamarca. Em 1578, então, acontece a aquisição do castelo, onde a mãe da Ingeborg
acaba comprando, e é daqui para frente que a história vai começar realmente a ficar boa, no sentido de, opa, o que essa mulher realmente fez para que esse local seja considerado tão assombrado. Em 1586, então eles já moravam, né, nesse castelo de Beauregard. A Ingeborg, ela acaba ficando viúva e ela coordena ali com mãos de ferro todos os negócios da família. Ela teve algumas propostas de casamento, mas ela se recusou a casar. Ela disse que ela não precisava de homem para conseguir administrar os seus negócios. Aquilo na época, gente, já foi visto como um sinal não muito bom, porque uma mulher que ficava viúva com bastante dinheiro, como já era o caso dela, porque assim, ela não era pobre, ela já tinha bastante posses, que era herança dos seus pais. Porém, ao se casar, então, né, com Otis, ela acabou ficando muito mais rica ainda, mas essa mulher simplesmente triplicou toda a fortuna que ela tinha, e ela fez isso sem precisar casar novamente, e naquela época não era visto com bons olhos, e ela já começou a circular ali na rádio corredor, digamos assim, né, na rádio fofoca, como uma possível bruxa. Muitas pessoas falaram que para ela ter conseguido toda a fortuna que ela conseguiu estando sozinha e não aceitando nenhum casamento, que ela provavelmente era uma bruxa e que provavelmente ela teria feito algum pacto com Satã. Nesse mesmo ano, 1586, ela decide então realmente ampliar, ela quer aumentar bastante ali o castelo, e ela acaba contratando os serviços de um famoso arquiteto e também escultor chamado Philip Branding. Esse homem, gente, ele faz parte de uma das lendas que envolve essa mulher. Então, são histórias muito antigas. Isso que eu vou falar para vocês agora nunca foi historicamente comprovado, porém são histórias que persistiram aos séculos, e até hoje moradores mais antigos da cidade, que já são filhos, netos, né, bisnetos de pessoas que já moravam naquela região, batem o pé e falam que sim, que possivelmente essa história é verdadeira, mas eu não tenho como garantir. O que acontece? Quando Philip Branding acaba construindo então novamente essa estrutura, porque ele reformou todo o castelo, ele fez exatamente como ela queria. Tanto é que até hoje, pessoal, ele é considerado o castelo mais bonito da Dinamarca. Ele já ganhou esse título várias vezes, porque parece que é uma votação anual que acontece por lá e ele sempre ganha. Então, realmente deve ser um local muito bonito. Pelas fotos já dá pra ver que é. O interior dele também é muito requintado, e isso também teria sido já considerado naquela época. Então, o que essa lenda, ou não tão lenda assim, aponta referente a Ingeborg e também ao Philip? Dizem que quando ele terminou a construção do castelo, essa reforma, na verdade, que ele fez, ela teria realmente achado aquilo ali um palácio dos deuses, e ela queria ter aquela beleza só para ela, e então ela não teria aceitado que ele fizesse nada parecido em outra propriedade. A história conta que ela teria oferecido um alto valor para ele que ele jamais repetisse a mesma estrutura que ele fez no castelo de Beauregard, porém ele teria dito que não, que se algum cliente quisesse, ele iria fazer sim algo parecido, porque isso era um trabalho dele. A história conta que eles teriam tido uma grande discussão, e nesse momento a Ingeborg, muito enraivada e também, né, com aquele sentimento de opa, não quero dividir uma exclusividade minha, acabou empurrando esse homem no fosso do castelo, que esse fosso que existe hoje, que é aquele riozinho, digamos assim, para vocês entenderem melhor, é aquele riozinho que tem na frente do castelo. Ele tem uma profundidade considerada e esse homem não sabia nadar, então ela já sabia disso, acabou empurrando e ele teria morrido afogado. Eu tentei pesquisar ao máximo, pessoal, o que aconteceu com Philip Branding, só que assim, misteriosamente não se tem notícias do ano exato que ele teria morrido. Estima-se que teria sido entre 1593 e 1594, mas eu não consegui achar nenhuma foto dele, nenhuma foto do túmulo dele. Sabe-se que realmente ele existiu, ele já fez algumas outras, né, obras de arte bem consideradas também na época, só que eu não consegui encontrar. E pelos historiadores é muito incerto aonde esse homem foi enterrado, de que forma ele morreu. O que faz essa lenda, né, ganhar muito mais força, e tem pessoas que garantem que isso realmente teria acontecido. A Ingeborg, ela era uma mulher muito determinada, corajosa, forte, realmente destemida, ela não tinha medo de ninguém. Dizem que ela coordenava todas as propriedades dela com mão de ferro, que ela era mulher de pouca conversa,
que o que ela decidia estava decidido. Dizem que realmente era uma excelente administradora. Para vocês terem uma ideia, essa mulher possuía cerca de 300 fazendas e tudo isso ela conseguiu adquirir praticamente duplicando, triplicando a herança que o esposo já tinha deixado para ela. Então não foi ele que deixou essa quantidade de bens para ela, e sim que ela acabou reproduzindo, claro, em cima de uma herança que já era dele, mas ela acabou então conseguindo expandir bastante os seus negócios. Muitos homens acabaram se aproximando dela no período em que ela estava com essa ascensão, insistindo para que ela se casasse novamente, mas ela nunca se casou e, pelo que eu entendi, ela também não teve filhos biológicos. Ela vivia somente para a propriedade dela, e é por isso que alguns pesquisadores paranormais batem o pé e dizem que realmente o espírito dela ainda está lá devido a esse apego que ela tinha pelo castelo Voegard. A Ingeborg, ela era considerada uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela era invejada tanto por homens quanto por mulheres, e algumas mulheres, que a maioria, na verdade, naquele período eram totalmente submissas aos seus maridos, acabavam a admirando bastante em segredo, porque se deixasse isso à mostra, né, para os seus esposos, com certeza não ia resultar em nada muito bom. Além dessa fama que ela estava adquirindo de ser uma bruxa, que ela fazia pacto com o diabo para que ela conseguisse ter tantas posses, outras histórias muito mais cruéis também foram atribuídas a essa mulher. De fato, sabe-se que ela era uma pessoa muito linha dura, que ela realmente era muito exigente com os seus empregados. Agora, aí confirmar que realmente ela era uma torturadora e uma assassina é muito mais complicado, mas eu vou deixar aqui para vocês as histórias que se falam dessa mulher até os dias de hoje. Há algumas histórias que essa mulher abusava das suas empregadas, abusava praticamente em todos os sentidos, tá? Isso que está informando nas fontes. Dizem que ela batia bastante nessas funcionárias também, que quando alguma coisa não estava do seu agrado, ela era realmente uma mulher muito brutal. E há uma história também que conta que um lavrador acabou entrando dentro da propriedade da Ingeborg, pegou alguns gravetos para poder fazer lenha, para que ele pudesse se aquecer em uma fogueira ou cozinhar alguma coisa. Ela viu isso, chamou ele até a sua propriedade, levou esse homem até essa masmorra secreta, que a gente já vai chegar lá, e teria ela própria cortado as duas mãos dele com uma lâmina, isso para que ele aprendesse a nunca mais pegar aquilo que não era dele. A gente sabe que nessa época, pessoal, 1500, muitas atrocidades eram cometidas, muitas vezes nada era feito, ainda mais quando a outra parte, né, que era a parte que estava sendo carrasco, acabava fazendo esse tipo de coisa. Como o outro lado geralmente eram pessoas pobres, muitas vezes não tinham família, ficava por isso mesmo, né? Então muitas pessoas falam que realmente ela era uma pessoa muito ruim e que ela teria então feito isso com esse lavrador. Algumas pesquisas apontam que, na verdade, essa mulher não pode ter sido tão ruim assim, porque ela fazia muitos trabalhos, né, filantrópicos. Na verdade, até o final da vida dela, dizem que ela sempre trabalhou ali com ações para a igreja, que ela ajudava os mais necessitados, que ela tinha construído um hospital também para a cidade de Saeb, e que esse hospital, infelizmente, logo depois da morte dela também acabou sendo fechado, porque constou ali um erro na documentação envolvendo a falta de assinatura do ex-marido dela, que, né, já havia falecido. Então parece que por esse motivo o hospital foi fechado, mas que enquanto ela estava viva, estava funcionando. Dizem que ela fazia muitas obras de caridade, mas há quem diga também que essa mulher usava tudo isso, toda essa fachada, né, de boa moça, para que, na verdade, as atrocidades dela também ficassem ali acobertadas, digamos assim. Isso me lembrou um pouco também a história da Daria Saltikova, que também tinha essas artimanhas de parecer ser uma boa pessoa, pelo menos no início da história, mas que na verdade fazia grandes atrocidades e que muitas pessoas da igreja também acabavam devendo favores para ela e ficavam com a boquinha bem fechada enquanto ela maltratava as suas empregadas. Mas isso é papo, né, de um outro vídeo. Se você ainda não viu, corre lá que tá bem legal. Como eu falei pra vocês, a princípio, essa mulher, a Ingeborg, ela não teve filhos biológicos, mas o que se sabe é que ela adotou duas meninas quando ela já tinha mais de 40 anos, ela fez essa adoção, e que essas crianças também eram descendentes
de famílias nobres, e uma dessas filhas teria também sido morta pelas mãos dessa mulher. A morte dessa filha também envolve uma mancha que existe até hoje no castelo, e as pessoas batem o pé que essa mancha, na verdade, é uma mancha de sangue, e eu já vou contar essa história para vocês daqui a pouquinho, não saia daí. Ingeborg acabou falecendo aos 59 anos de idade, no dia 17 de outubro de 1604, dentro do castelo de Vorgard. Bom, após a morte dela, esse castelo passou pelas mãos de outros proprietários, até que em 1955 o castelo foi vendido para Eginar Offer Oberbeck Clausen, em seguida colocados sob o legado da família desse conde. Na verdade, esse homem ele era um conde, tá pessoal? Ele acabou comprando. Muitas das obras de arte que estão lá dentro já eram da família dele e também da condessa, a esposa dele. Nos 5 anos seguintes, enquanto esse conde foi o proprietário, o edifício principal foi novamente restaurado, o antigo fosso foi limpo e a ponte de tijolos que havia sido destruída por um aterro de terra foi novamente reconstruída. Desde 2004, o castelo realiza dias medievais durante todo o verão, incluindo apresentações de torneios semelhantes ao da era medieval. Dizem que é uma festividade muito bonita. O conde Eginar Clausen morreu no castelo em 1963, aos 80 anos de idade. Em 1941, o conde também sofre, no caso antes dele morrer, sofre um grande baque. Dizem que a saúde dele ficou bastante debilitada depois da morte da esposa, a condessa Marie-Henriette Péan. Ela era filha de um famoso cirurgião plástico e outras obras de arte também da família dela acabaram sendo colocadas dentro do castelo e são expostas até hoje. A esposa dele, na verdade, ela morreu num acidente aéreo causado por um bombardeio. O castelo de Vorgard, ele é tão lindo por fora e em seus interiores ilustres, mas quem conhece esse local sabe perfeitamente que as aparências podem enganar, e dizem que é o caso desse local. Um dos fantasmas mais relatados nesse lugar é o da antiga proprietária Ingeborg Skill. Após a morte dela, em 1604, muitas aparições começaram a acontecer. Funcionários que trabalhavam lá pediram a demissão, isso é contado até os dias de hoje. Dizem que as portas batiam, janelas batiam, que as torneiras acabavam sendo ligadas sozinha, quedas de temperatura, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem que realmente em locais assombrados costuma acontecer. Dizem também que na época em que o castelo não tinha energia elétrica, os funcionários passavam muito trabalho porque nenhuma vela parava acesa, principalmente no quarto onde tinha pertencido a essa mulher e aonde na verdade ela teria morrido também. Então dizem que lá sempre acontecia esse tipo de coisa e que nenhuma vela acabava ficando acesa. Essas aparições foram tão fortes, ninguém mais queria ficar nesse local, que um padre acabou sendo chamado para fazer uma espécie de exorcismo. Esse padre foi lá, teria confirmado que realmente algo muito demoníaco estaria dentro daquela casa, como essa mulher já tinha fama de ser uma bruxa e mesmo que a coisa toda ganhou proporção. Esse padre teria então feito esse exorcismo e ele teria dito que o espírito dela foi aprisionado em uma área pantanosa que ficava ali perto, que era para as pessoas ficarem tranquilas, porque ele não ia mais perturbar, que realmente o espírito dela estava ali, mas que ele teria, digamos assim, levado ela para um outro local e que esse espírito estaria preso. Só que assim, gente, se isso foi realmente feito, não funcionou, porque as pessoas falaram que nunca tiveram sossego dentro dessa casa. Os funcionários falam que o espírito da Ingeborg realmente é muito ativo dentro da casa, que eles acabam vendo uma figura com trajes de época passando por ali. Eu não consegui encontrar nenhum retrato dela, apenas uma espécie de estátua. As pessoas falam que o formato do rosto daquela estátua é praticamente o formato que eles veem passar durante a noite, principalmente durante a noite, nos corredores desse local. Então dizem que assim que esse vulto passa perto deles, gemidos e sussurros também acabam acontecendo, e dizem que as portas começam a bater todas de uma vez só, com muita força, como se alguém estivesse realmente bastante enfurecido. Outro local também que esse espírito costumaria aparecer é nas janelas, e isso não é só relatado pelos funcionários do castelo, mas também por visitantes que estão do lado de fora tirando fotografias e acabam vendo então a figura de uma mulher com um vestido de gola alta,
uma figura bastante estranha, como se ela fosse acinzentada. Eles acabam perguntando para a administração do local se tem alguma atriz que está fazendo alguma apresentação, se tem algum tipo de pegadinha ali dentro, porque eles também não querem passar sustos, e a administração fala que não, mas que essa visão realmente é atribuída a essa mulher. Há uma história também que conta que a cada virada de ano, uma pena de galo é colocada em frente à porta do castelo, e que a cada ano essa porta ela entra um pouco mais para dentro da casa. Dizem que quem faz isso é o espírito da Ingabor. Agora ninguém sabe por que ela faria uma coisa dessa, o que uma pena de galo tem a ver com isso, né? Aquela história da bruxaria acaba ganhando mais força ainda. Então dizem que quando essa pena de galo acaba aparecendo na porta, quem ousar pegar essa pena, muitas pessoas acabam não sabendo do que se trata, pegam essa pena na mão, recebem então naturalmente o ímpeto, né, de olhar para uma das janelas, e que nesse momento então ela apareceria na janela e essa pessoa teria a certeza que ela era a proprietária da casa, que ela já está morta fisicamente, mas que a propriedade ainda é dela e que ali ela vai ficar. Os funcionários que já viram esse vulto andando pelos corredores dizem que eles têm certeza que é essa mulher, porque ela anda muito devagar, que realmente ela anda bem penosamente, como se ela tivesse dificuldade para andar, como se ela estivesse empurrando alguma coisa, e é onde eles têm tempo de verificar o formato do rosto dela, e que eles acreditam que seja essa mulher que foi proprietária por causa dessa estátua que eu mencionei para vocês, e que o formato do rosto dela, né, um rostinho um pouquinho mais bochechudo, seria realmente então de Ingeborg Skill. Uma outra coisa também muito ligada à parte sobrenatural desse lugar é uma masmorra secreta. Hoje não é mais secreta, mas que por muito tempo ficou assim. Eu não sei quando, né, em que ano isso teria sido descoberto, mas provavelmente foi em alguma reforma, porque ela estava lacrada, mas ela aparentemente consta como uma das partes mais antigas desse lugar. Então é aí também que entra uma dúvida, se essa masmorra foi construída pela Ingabor ou se foi na época em que pertenceu ao bispo, tá? Então isso também fica um pouco duvidoso, mas independente de quem tenha construído essa masmorra para uma boa finalidade, com certeza não foi. Rosendaunten é o nome da masmorra mais sinistra e infame, tá, de Voergard. Esse local, como eu falei para vocês, fica na parte mais antiga do castelo, só que não é somente essa masmorra. Há uma espécie de túnel com várias passagens e nessas portas existem também outras masmorras, mas a Rosendaunten ela é muito famosa por causa da estrutura interna dela. Essa estrutura é bastante peculiar comparada às outras. O seu interior é simplesmente agonizante, foi projetada para causar com certeza bastante pavor, pânico realmente e muita dor física. Essa masmorra ela não atinge, gente, 1,5 metro de altura. Então, para um homem adulto ficar em pé é muito complicado. Então, essa pessoa ela seria colocada ali, ficaria totalmente agachada, também não conseguiria esticar as suas pernas e ela então seria mantida ali por vários dias. É por isso que muitas pessoas que visitam esse lugar dizem que gemidos e gritos de socorro são escutados nesse local e é como se uma respiração muito ofegante também fosse escutado ali. Para alguns médios, essa respiração ofegante se dá pela posição que essas pessoas ficariam ali dentro, onde dificultaria bastante a respiração e provavelmente muitas delas também acabavam morrendo. Uma coisa muito mórbida, macabra mesmo, que tem nessa masmorra é uma espécie de passagem, tá? Não é uma passagem de ar, mas acaba entrando um pouco de ar ali também, porque ela é totalmente escura, nenhuma iluminação entra ali dentro. Só que há uma espécie de um encanamento, digamos assim, um túnel de pedra, aonde quem estava na parte de cima do castelo poderia escutar os gritos, né, dos prisioneiros. Então isso realmente era uma coisa muito mórbida. A gente sabe que existia na época da escravidão no Brasil também algumas senzalas foram construídas embaixo, tá, de mesas de jantar. Enquanto as pessoas estavam comendo, se divertindo, elas também estavam escutando as pessoas gritando por socorro na parte subterrânea. Segundo moradores mais antigos da região falam que os seus, parentes mais antigos já contavam que muitas pessoas teriam vivido realmente verdadeiras atrocidades dentro de Voergard. Há muitas lendas, há muitas coisas, muitas pessoas falam que isso na verdade é tudo mentira, que essa masmorra não foi projetada para isso, mas os historiadores falam que realmente esse local serviu
como masmorra. Então ninguém constrói um local desse dentro de casa se não for para cometer algum tipo de atrocidade. Eu não consegui muitas fotos, tá, desse local revelando algum avistamento sobrenatural, alguma presença de espírito, mas eu vou deixar aqui para vocês uma foto que foi tirada nesse túnel que dá acesso para essa masmorra, onde um feixe de luz acaba aparecendo. Muitos falam que na verdade aquilo ali seria a presença de um espírito, outros já falam que pode ser um truque de luz ou algum erro da câmera. Eu não sei se essa imagem foi passada por alguma análise, mas eu vou deixar aqui para vocês que para muitos pesquisadores paranormais ela é uma prova de que o sobrenatural está presente nesse local. Na sala da Torre Nordeste há uma mancha no chão que muitos dizem ser de sangue, que supostamente indica o local da morte de alguém. Essa morte possivelmente não foi natural e as pessoas que acreditam, mais nessa parte de misticismo, ocultismo, dizem que se essa mancha não saiu é porque o sangue derramado ali era sangue de um inocente. Lembra que eu contei para vocês a respeito da filha da Ingeborg, que possivelmente foi assassinada por ela dentro do castelo? Então, algumas pessoas acreditam que essa mancha de sangue é da filha adotiva da Ingeborg. Por que ela teria matado essa moça? Porque naquela época correu ali uma fofoca que essa menina estava grávida de um camponês. A Ingeborg não teria gostado nada disso, acreditou realmente que ela poderia estar grávida e para não passar uma vergonha dessas perante a sociedade, ela teria então resolvido matar a própria filha e depois dito que ela tinha ido viajar. Só que assim, gente, isso nunca foi confirmado. Outras histórias também falam que na verdade não foi a filha dela que foi assassinada, mas sim uma empregada da casa que também estava na mesma situação. Essa mancha ficou escondida durante muito tempo em cima de várias camadas de verniz, porém em 1997, quando esse chão foi reformado, ele foi passado ali uma espécie de lixa, onde esse verniz acabou mostrando essa mancha, e como essa história já era muito antiga, as pessoas associaram que ela realmente era verdadeira e que aquelas várias camadas de verniz que foram colocadas justamente aonde a mancha está, teria sido sim para esconder. Dizem que se essa mancha ainda está ali e não sai é porque um dia ela precisa ser realmente descoberta, ou seja, essa história precisa vir de alguma forma à tona. Já passaram alguns produtos de limpeza, mas essa mancha fica um pouco mais fraca, mas logo depois ela costuma, gente, a realmente aparecer. Ela fica num local isolado dentro do castelo e está em exposição. Ninguém consegue entender por que esse tipo de fenômeno acontece. Me lembrou bastante também uma situação que aconteceu com o Davi Rizzio, que foi considerado um suposto amante da rainha Mary Stuart. Isso nunca foi provado. Dizem que ele era apenas um amigo, foi morto na frente dela. E também há uma mancha de sangue que dizem que é dele e que não sai. Essa foto e essa história está no vídeo O Terrível Fim de Mary Stuart. Para quem não viu ainda, corre lá também que tá muito legal essa história. Em uma vitrine do castelo está exposta a pele de um javali que foi morto no terreno de Vorgard no século XVIII. O javali foi morto na fronteira entre o castelo e Huntsland. Então, gente, uma rixa surgiu entre os proprietários, tanto do castelo de Vorgard quanto da outra propriedade, porque ali era uma espécie de extrema de terrenos. Então um disse que o javali era do terreno de um e o outro falou que o javali era do terreno de outro. Eu sei que nessa briga toda Vorgard acabou então pegando, ou ganhando essa pele, e essa pele do javali está em exposição. Mas ali também teria nascido uma espécie de maldição, ou seja, Vorgard acabou se tornando parte daquilo que tomou para si, ou seja, também faz parte da pele do javali. Se um dia essa pele for destruída, o castelo então cairia em escombros. Então assim, gente, eu não sei exatamente como essa história surgiu, se alguém da família rival, que queria essa pele do javali, acabou rogando, digamos assim, essa praga em cima dessa pele, mas dizem que algumas histórias, falam que quem tentou já tirar essa pele ali do castelo causou rachaduras nessa propriedade, só que isso também não é provado. Como eu falei, são histórias muito antigas, a lenda acaba se misturando muito a possíveis histórias que tenham realmente acontecido.
pesquisadores paranormais já visitaram esse local e afirmam que a masmorra é o ponto central para que tantas assombrações estejam presentes nessa casa, e que não é só o espírito da Ingeborg que está preso ali, mas também das pessoas que foram torturadas ali dentro, e que aquela mancha que está realmente presente, ela é uma mancha de sangue humano, e que aquilo ali também guarda um terrível segredo que precisa ser descoberto. Eles teriam também captado algumas imagens estranhas, eu não consegui ver todos os vídeos porque realmente no Brasil praticamente não tem nada desse castelo, mas eu consegui pegar essas informações para vocês. Dizem que algumas orbes também foram captadas, barulhos naqueles aparelhinhos ali de voz também, algumas vozes teriam se manifestado, que as portas também teriam batido e quedas de temperatura muito bruscas também aconteceram nesse local, e que alguns vultos também tinham sido mais captados, né, propriamente na parte das janelas, que é onde as pessoas afirmam que o espírito de uma mulher que dizem ser Ingeborg costuma aparecer. Era um hábito que algumas pessoas falavam que ela tinha, que ela gostava tanto da propriedade dela, que ela tinha então esse hábito de ficar olhando todas as suas áreas ali pelas janelas, e que esse hábito ela teria levado também para a vida espiritual. Então assim, gente, são muitas histórias, né, são muitas coisas envolvendo esse local, principalmente a masmorra e essa mancha de sangue. Eu não sei dizer para vocês se tudo isso realmente aconteceu dessa forma, mas são histórias que as pessoas da região contam, e que sim, alguns fatos ali batem com o período que a história realmente pode comprovar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo grande, até a próxima história, e não esquece de deixar o like se gostarem do vídeo, tá bom, gente? Até mais, tchau, tchau!